Veja bem, quase todos nós acreditamos na crença, acreditamos na capacidade que o sacerdote tem para agregar valor aos objetos. Quase todos nós. Se é de vertente católica, você acredita que quando ele ora pela hóstia, não sei se é você, mas alguém acredita que ele ora pela hóstia, a hóstia agora já não é mais pão, ela é o corpo de Cristo. Se é no mundo evangélico, o pastor ora pelo vinho e pelo pão, as crianças não podem nem mais tocar naquele pão nem no vinho. Os meninos, filho de diácono, de pastor, fiz isso quando criança, né? Graças a Deus que fiz muito, né? Aí comia o pão lá e tal, mas dava uma confusão, porque ninguém sabia o que fazia com o pão sagrado. Então nós acreditamos que quando o sacerdote ora pelo objeto, o objeto fica abençoado ou o objeto é desgraçado. Nunca ouvi falar que alguém orou por uma galinha branca, além do problema é discriminação racial, né? O cara faz despacho com galinha preta. É um problema étnico aí nessa história. Mas aí o camarada acredita que ela fica cheia de maldade. Coitadinha da bichinha ali, tá, né? A crença de que os sacerdotes agregam valores ao objeto para o bem ou para o mal. Isso é um prato cheio para o charlatão. Porque 1 quilo de sal que custa 45 centavos, você ora por ele, põe em 10 pacotinhos de 100 gramas e vai vender a mais de R$1 cada pacotinho de 100 gramas. Você agrega valor ao objeto, e em agregando valor ao objeto, você comercializa esse objeto. Em Jesus Cristo, os objetos são elementos de comunicação para que se conheça melhor as verdades sobrenaturais, para que se perceba a transcendência de Deus, para que se percebam os elementos subjetivos da nossa espiritualidade. Jesus usa o pão como espaço pedagógico de comunicação, o peixe como momento de comunhão para dizer ao Pedro o quanto ele é importante, tu me amas, e faz desse espaço da mesa o espaço significativo, não por causa da mesa em si mesma, mas por causa do João. Mesmo com Judas, Jesus foi muito decente, como sempre foi. Que coisa linda! Quando Jesus disse que o Judas podia molhar o pão no seu vinho, Jesus está fazendo duas coisas. Está denunciando o Judas, mas está anunciando quem ele, Jesus, é. Na cultura judaica, você só podia molhar o seu pão no vinho quando fosse uma pessoa muito íntima. O Boaz, lá no livro de Ruth, manda dizer a Ruth que ela traga pela manhã bem cedo o seu pão e molhe no seu vinho. No momento que o Boaz percebeu que a Ruth era discriminada, estava distante, o Boaz mandou que a Ruth viesse para perto. O que Boaz está dizendo é: Ruth, não se sinta estrangeira. Quando Jesus disse: alguém molha o seu pão no meu vinho, João, Tiago, Pedro, que eram amigos de Jesus, ficaram perguntando se porventura Jesus estava se referindo a eles, porque possivelmente tinham essa intimidade de molhar o pão no vinho de Jesus. Presumo que o que Jesus está dizendo ao Judas é: camarada, a despeito do que você fez comigo, o meu vinho continua aberto para você molhar o seu pão. Se você quiser, molha o pão. Se não quer, cara, vai fazer as coisas que você está fazendo e a desgraça que você está metido. O que Jesus está dizendo é: Judas, o que você fez comigo não me dá o direito de fazer o mesmo com você. O vinho e pão, em Jesus, são elementos de comunicação. Porque sagrada é a sua mensagem, sagrado é o seu anúncio, sagrado é a sua comunhão com Deus, sagrada é a sua virtude, sagrada é a sua relação com o Pai, e sagrada é a possibilidade de resgatar seus relacionamentos com as pessoas e se reconciliar com o mundo todo. O mundo é que não quer, mas o propósito de Deus é esse gesto de reconciliação, esse gesto de se dar conhecido, de se fazer conhecido da humanidade, para que a humanidade em arrependimento se volte para Deus, Portanto, não é disso que nós estamos falando quando dizemos que precisamos fazer missões e anunciar o Evangelho de Jesus. Não estamos falando de concorrência religiosa. E estamos dizendo que a religião, para existir, ela precisa, além de elementos sagrados, nesse sentido, ela precisa de lugares sagrados. E em Jesus, sagrado
era o lugar onde tivessem as pessoas. Jesus visitava também o templo. Na ótica de Marcos ele foi 3 vezes, nas 2 primeiras deu maior confusão, na terceira foi crucificado. Lucas não, Lucas pelo menos apresenta Jesus, João é anunciado no templo, Jesus é apresentado no templo, Jesus lê o livro no templo. As coisas vão acontecendo também no templo. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas é no pátio. E o coxo já é curado na porta, e o Estevão já é apedrejado fora. O templo é ponto de partida e não ponto de chegada. Em Marcos é espaço de conflito. Em Lucas é ponto de partida. Por que isso acontece com Jesus? Porque a missão do Evangelho, ela é centrífuga, é para fora de si mesmo. Toda missão religiosa é prosélita, é para dentro de si mesma. Toda missão religiosa é para aumentar os adeptos, é para formar um feudo. Todo o dinheiro que entra nas missões religiosas é para fortalecer o clero e as estruturas. Por isso que as igrejas, entre aspas, têm dificuldade. Eu estou falando entre aspas porque eu não quis chamar de empresa religiosa. Então, entre igreja, entre aspas. As empresas religiosas, então deixa eu chamar assim, né? É por isso que as empresas religiosas têm dificuldade de fazer missão. Porque a missão é voltada para dentro de si mesma. E a missão de Jesus é uma missão voltada para os não associados do seu ambiente, para os não filiados à sua sociedade. A missão de Jesus é missão em amor aos que estão na comunidade, mas não anula o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Deus em Cristo nos amou. Essa é a missão do Evangelho. Se tem um ambiente sagrado, um lugar sagrado, eu não vou sair do lugar sagrado, porque eu quero encontrar Deus no lugar sagrado. O templo passa a ser o meu ambiente de encontro com Deus, e não a estrada, não é mais a esquina. Eu não sou mais membro do grupo de os do caminho, como eles eram denominados. Eles eram os do caminho, os peregrinos. Estavam aí. E os eventos extraordinários aconteciam, às vezes, na sala de uma casa, em outras ocasiões na estrada, à beira-mar, e também, como já disse, dentro do templo. Aliás, eu sempre digo que nós podemos ser discípulos em vários lugares. Você precisa ser discípulo nos esportes, nos ambientes esportivos, você precisa ser discípulo nos ambientes aí onde a arte e a cultura estão presentes, você precisa ser discípulo no ambiente político. E eu queria animar você a ser discípulo na igreja também. Pode ser que dê confusão, mas vai ser discípulo lá. Você pode ser pastor e discípulo. Eu sei que é difícil, mas dá para ser pastor e discípulo. Dá para ser presbítero e discípulo. Porque o cara pode ser médico e discípulo, por que não pode ser pastor e discípulo? Você pode ser diaconisa, pastora, presbítera e discípula de Jesus. Pode ser. Mas no espaço religioso isso é complicado. Porque no espaço religioso tem um lugar mais alto para o sacerdote falar. No espaço religioso ele não faz parte da plebe. Os reformadores falaram sobre o sacerdócio universal de todos os santos. Eu tenho proposto a plebeização ou plebeização universal de todos os sacerdotes. Eu espero que isso aconteça. Ok. Enquanto vocês fizerem isso aí, eu bebo um gole d'água e viro aqui 2 páginas. Plebeização universal de todos os santos. Os reformadores, eles acertaram na ideia. Presumo que falharam na analogia, na proposição. Porque a ideia era, todos podem ter acesso a Deus. Só que a concepção só tem acesso a Deus sacerdote. Então todos podem ter acesso a Deus, então todos podem ser sacerdotes para terem acesso a Deus. Quando você vai para Jesus, Jesus não está falando disso, Jesus está dizendo que todo ser humano tem acesso a Deus.